E quanto à economia brasileira? Uma política industrial seria saudável para ela? O país tem capacidade para fazer tal política? O Brasil tem um longo histórico de políticas industriais fracassadas. Eu acho que isso aí é uma coisa que não devia ser ressuscitado. Na verdade, política industrial entendida como você considera incentivos fiscais para setores escolhidos, crédito subsidiado, tarifas de importação e assim por diante. O histórico disso no Brasil é lamentável. O que a gente precisa fazer é continuar desmontando, seguir desmontando o que ainda existe disso por aí. Que é muito. Chamados gastos tributários, que uma parte deles, pelo menos, é isso, incentivos fiscais concedidos para setores, regiões assim por diante, é 4% do PIB no Brasil. São impostos que o governo deixa de recolher para beneficiar setores da população, setores, empresas e regiões, e eu acho que o que resta ainda disso precisa ser desmontado, essa é a minha opinião. Política industrial que se precisa ter no Brasil é o que a gente chama de política industrial horizontal, que é exatamente resolver os problemas de ineficiência macroeconômica de que a gente estava falando há pouco, que inibem o crescimento da produtividade. São políticas que não beneficiam setores específicos ou regiões específicas, mas atingem todos os setores de produção simultaneamente, beneficiam todo mundo simultaneamente. Por exemplo, reduzir a tributação, cuidar de reduzir a tributação excessiva, simplificar o sistema tributário para reduzir os custos que as empresas têm de compliance com as exigências tributárias, reduzir impostos, reduzir a complexidade do sistema tributário, reduzir o desperdício no gasto do governo, eliminar deficiências na infraestrutura, melhorar a infraestrutura do país, resolver deficiências do sistema educacional. Isso diminuir entraves burocráticos, regulatórios, reduzir a rigidez do mercado de trabalho, restrições ao comércio exterior. Isso é o tipo de política industrial que a gente precisa no Brasil. Que são as reformas, o conjunto de reformas cujo objetivo, no fim das contas, é exatamente esse, promover o aumento da eficiência macroeconômica, o aumento da eficiência na economia, o aumento da produtividade total dos fatores. Essa política industrial eu acho que a gente saberia fazer e deve fazer. É a política industrial que eu acredito, de novo, que economistas liberais como eu defendem. E todo mundo já conhece essa lista, ela vem sendo repetida há muito tempo e lentamente algumas coisas vão acontecendo aí, mas eu acho que essa é preciso reunir apoio político para levar esse programa adiante. Resolvida essa questão aí da Previdência, que é muito difícil de resolver mesmo por causa da dificuldade política, eu acho que a agenda a ser enfrentada é essa aí, que é uma agenda vasta, isso não vai se fazer de uma vez, nem rapidamente, mas é incremental. É incremental. Obviamente, quanto mais rápido se avançar nisso aí, melhor. Mas o problema de crescimento econômico no Brasil está vinculado a isso. Depende de resolver essas questões. Não é crédito subsidiado, incentivo fiscal e proteção da produção doméstica via barreiras tarifárias, outras barreiras ao comércio que vai resolver esse problema de crescimento. Então, só emendando... Não, só emendando, já que o senhor falou dessa questão, então o senhor é contra protecionismo, etc. Qual que é a visão, direto, qual que é a visão do senhor acerca de protecionismo? Bom, protecionismo só beneficia quem é protegido, Inclusive, nós discutimos esse macro 3, Quando você protege um setor, você desprotege todos os outros. Vocês lembram desse resultado lá que a gente discutiu? Que o preço do dólar cai e aí a valorização da taxa de câmbio expõe todos os outros setores da economia à proteção. Tem alguns argumentos na literatura econômica no sentido de defender a proteção. Por exemplo, se você tem um setor que tem retornos constantes no longo prazo, ele não é competitivo hoje, mas se ele pudesse instalar no país com alguma proteção. Hoje ele é pouco eficiente, produz a custo elevado porque está se instalando. Não tem escala ainda. Então,
o custo da produção doméstica é maior do que no resto do mundo. Mas se você protege esse setor e deixa ele se expandir, como ele tem economias de escala, retornos crescentes, né? No longo prazo ele vai ser competitivo e você vai poder tirar a proteção. Esse é um argumento no sentido de você proteger. Né? A proteção da indústria nascente. Né? Agora, o problema no Brasil é que você, uma vez que você estabelece a proteção, nunca mais tira. Né? A proteção nesse argumento é um instrumento temporário. Né? No Brasil nunca é. Né? Você não consegue depois. A indústria automobilística está no Brasil desde a década de 50 e até hoje ela quer proteção. Não é uma indústria nascente, é uma indústria senescente. Né? Senil, é tão velha quanto eu. Né? E ainda precisa de proteção. Definitivamente não é uma indústria nascente, a indústria automobilística no Brasil. Mas... Então, de novo, você tem argumentos na literatura que podem justificar isso, mas no Brasil, né, na implementação isso é sempre complicado. Né? E, como eu estava falando antes, né, é o resultado que a gente vê lá em macro aberta, quando você protege um setor, você desprotege todos os outros. Porque quando você protege um setor, as importações desse setor se reduzem, a demanda por moeda estrangeira cai, o preço da moeda estrangeira cai, a moeda estrangeira valoriza, né? E aí aumenta a exposição à competição externa de todos os outros setores da economia, que vão exportar menos, porque a moeda doméstica valorizou, né? E vão enfrentar mais competição de importações, porque a moeda doméstica valorizou. Então, quando se fala de proteção, a gente esquece isso, mas protecionismo, quando você protege, né, um setor da produção doméstica, só esse setor é que se beneficia da proteção. Os outros setores acontece exatamente o contrário, eles são desprotegidos. Né? Se tornam menos protegidos por causa da valorização da moeda doméstica. Então, não, eu acho que isso aí, né, esse tipo de política no Brasil também se mostrou ao longo do tempo danosa e eu não acho que... Acho que a gente tem que aumentar a exposição da produção doméstica à competição internacional exatamente para ajudar a resolver esses problemas de eficiência. Né? Estimular as empresas nacionais a se tornarem mais eficientes. E aumentar o número de competidores no mercado, inclusive através da abertura comercial, né? Abertura da economia para o resto do mundo, é uma maneira de aumentar a eficiência.